O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu a síndrome de Giavons. Mariana tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Giavons, uma condição neurológica rara que causava crises epiléticas severas, perda de memória e uma degeneração progressiva do cérebro. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas medicamentos para controlar os sintomas, e mesmo assim, com efeitos colaterais devastadores. Você vai perder a autonomia com o tempo, disseram. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Mariana, que sonhava em ser professora, via seu futuro desmoronar. As crises chegavam sem aviso, deixando-a exausta, confusa e, pior, com medo de sair de casa sozinha. A família, apesar do amor, não sabia como ajudá-la. Seu marido, Carlos, um homem simples e trabalhador, fazia horas extras como motorista de aplicativo para pagar os remédios, mas as contas só aumentavam. A depressão começou a se instalar. Até quando, Deus, Mariana chorava no quarto, segurando um frasco de comprimidos que parecia não fazer diferença. Foi então que sua vizinha, Dona Marta, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo: minha filha, vem comigo domingo na Igreja Universal. Lá, Deus faz o que a medicina não pode. No início, Mariana relutou. Já tentei de tudo, Dona Marta. Não adianta. Mas a insistência da vizinha, somada ao desespero, a levou a aceitar. No domingo seguinte, entrou pela primeira vez em um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O que viu a deixou impressionada: pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores ungidos impondo as mãos sobre os fiéis, testemunhos de curas no altar. O ambiente era carregado de uma energia que ela nunca havia sentido. Aqui tem algo diferente, pensou. O pastor, ao perceber sua expressão abatida, aproximou-se. Filha, você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe. Qual é a sua luta? Mariana, com a voz embargada, contou sua história. O pastor ouviu com atenção, colocou a mão em seu ombro e disse: hoje mesmo você vai começar uma corrente de oração. Não é mais você quem vai carregar esse fardo, é Jesus. Naquele momento, Mariana sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só esperança, era uma certeza de que ali, naquele lugar, sua vida seria restaurada. As semanas seguintes foram de uma batalha espiritual intensa. Mariana passou a frequentar as reuniões de terça-feira, a corrente de libertação, onde os pastores oravam com autoridade contra as enfermidades. Ela participava das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde aprendia a semear sua fé através do dízimo e das ofertas, mesmo quando o dinheiro era pouco. Deus não olha o valor, mas o coração, ensinou o pastor. Carlos, inicialmente cético, começou a acompanhá-la após ver a mudança em sua esposa. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, Mariana foi convidada a subir ao altar. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar: em nome de Jesus, quebra essa maldição. Saia, espírito de enfermidade, desse corpo. Mariana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, seguido de um tremor. De repente, uma paz indescritível a invadiu. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas desta vez, eram de alívio. Estou curada, sussurrou. Os dias seguintes confirmaram o milagre. As crises epiléticas, que antes a atormentavam semanalmente, simplesmente pararam. Os exames médicos, que antes mostravam atividade anormal no cérebro, voltaram ao normal. O neurologista, espantado, não teve explicação. Isso não tem lógica médica, disse. Mas Mariana sabia, não era a medicina, era Deus. Hoje, 2 anos depois, Mariana está de pé, livre da síndrome de Giavons. Voltou a estudar, está prestes a se formar em pedagogia e, junto com Carlos, é dizimista fiel na Igreja Universal. Toda terça-feira, ela sobe ao altar para dar seu testemunho, incentivando outros a não desistirem da fé. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez por mim, pode fazer por você, diz, com os olhos brilhando. Sua lição de vida é simples, mas poderosa. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus já tem a vitória preparada para você. Não importa o tamanho da sua luta, quando você entrega nas mãos dele e obedece aos seus princípios como a fidelidade no dízimo, a participação nas campanhas e a busca pela unção, os milagres acontecem. Mariana não esconde as marcas da batalha,
mas hoje elas são troféus. Sua história é mais uma prova de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé é colocada em ação. E para quem ainda duvida, ela sempre repete o que ouviu do pastor naquele primeiro dia: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Basta você crer. Mariana não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Depois de compartilhar seu testemunho na CCB, ela começou a notar olhares de esperança nos irmãos que passavam pelos mesmos sofrimentos que ela já havia enfrentado. Muitas vezes, depois dos cultos, alguém se aproximava com lágrimas nos olhos: Irmã, eu também estou lutando contra uma doença. Como você conseguiu ter tanta fé? Ela sempre respondia com um sorriso: Não fui eu, foi Deus. Só entreguei tudo nas mãos dele e não desisti, mesmo quando parecia que nada mudava. E então contava como, nos momentos mais difíceis, quando as dores pareciam insuportáveis e os médicos não davam esperança, ela se apegava à palavra. Eu lia Salmos 32 e declarava: Senhor, eu te louvo porque me saraste. Mesmo sem ver a cura, eu já agradecia como se ela tivesse acontecido. Foi assim que ela conheceu a irmã Cláudia, uma mulher que há anos lutava contra uma depressão profunda. Cláudia chegava à igreja arrasada, com o olhar vazio, mas algo na história de Mariana a tocou. Se Deus fez isso por ela, por que não pode fazer por mim? Pensou. Começou a frequentar as reuniões de libertação, a participar das campanhas e, principalmente, a orar com fé. Não foi da noite para o dia, mas pouco a pouco, a escuridão foi se dissipando. Hoje, Cláudia serve no departamento de louvor, com um sorriso que ilumina a igreja. Mariana me ensinou que a vitória não vem sem luta, mas que a luta não dura para sempre, ela diz, emocionada. E não foi só Cláudia. O jovem Lucas, que estava viciado em drogas e já havia sido abandonado pela família, ouviu o testemunho de Mariana em um culto de quarta-feira. Algo dentro dele se quebrou. Se Deus pode curar um câncer, pode me libertar desse vício, ele pensou. Procurou o pastor, entregou sua vida a Jesus e começou a frequentar os cultos de libertação. Hoje, Lucas é um obreiro dedicado, ajudando outros jovens a saírem das mesmas garras que quase o destruíram. A igreja não é só um lugar de milagres, é um lugar de segunda chance, ele repete sempre que pode. Mariana, ao ver tantas vidas sendo transformadas, entendeu que seu milagre não era só para ela. Era uma semente que Deus havia plantado para colher muitas outras vitórias. Por isso, ela não perde um único culto. Está sempre na primeira fila, com a Bíblia aberta, pronta para orar por quem precisa. Se Deus me deu uma nova vida, o mínimo que posso fazer é ajudar outros a encontrarem a deles, ela diz. E assim, a cada reunião, mais testemunhos surgem. Pessoas que estavam doentes, endividadas, com famílias destruídas, encontram na CCB não apenas uma religião, mas um refúgio. Um lugar onde a fé é colocada em prática, onde os pastores oram com unção e onde Deus, fiel às suas promessas, continua operando milagres. Mariana olha para trás e mal reconhece a mulher frágil e desesperada que um dia entrou naquela igreja. Hoje, ela é uma guerreira. Não porque nunca mais enfrentou dificuldades, afinal, a vida ainda traz suas batalhas, bate porque agora ela sabe em quem confiar. Cada prova que vem é uma chance de ver Deus agindo de novo, ela diz, com a voz firme. E para quem ainda está em dúvida, ela sempre repete: não espere tudo estar perfeito para crer. Comece a crer, e você verá tudo se tornar perfeito. Deus não falha. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E assim, a cadeia de milagres continua, prova viva de que, quando a fé encontra a obediência, os céus se abrem e as impossibilidades se rendem ao poder de Deus. Mariana nunca imaginou que suas palavras ecoariam tão longe. Mas foi justamente o testemunho dela, compartilhado numa reunião de jovens na congregação, que tocou o coração de Lucas, um rapaz de 22 anos que já havia perdido a esperança. Ele chegará à igreja arrastado pela irmã, depois de meses afundado em vícios e dívidas. Eu só vim para ela me deixar em paz, confessou mais tarde. Mas quando ouviu Mariana falar sobre como Deus a tirara do fundo do poço, algo dentro dele se mexeu. Naquela mesma noite, durante a oração final, Lucas sentiu uma dor aguda no peito como se uma mão invisível apertasse seu coração. Assustado, ele se ajoelhou e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor física, mas de algo muito mais profundo, o peso de anos de escolhas erradas, de noites sem sono, de promessas quebradas.
De repente, uma irmã da igreja se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus está te chamando, filho. Não resista mais. E foi ali, entre soluços e orações, que Lucas entregou tudo. Não foi um processo bonito, ele ainda teve que enfrentar a abstinência, as cobranças dos credores e a vergonha de pedir perdão à família. Mas, como Mariana, ele descobriu que a força não vinha dele, e sim daquele que nunca o abandonara, mesmo quando ele tinha virado as costas. Os meses seguintes foram de luta, mas também de milagres pequenos que somados se tornaram grandes. Um dia, o dono da padaria onde ele trabalhava como faxineiro o chamou no escritório. Lucas, eu não sei como, mas as contas fecharam esse mês. E eu sinto que tenho que te dar uma chance. Assim, sem explicar direito, o homem lhe ofereceu um cargo de auxiliar de produção com salário quase dobrado. Lucas saiu do trabalho chorando, não de alívio, mas de gratidão. Deus lembra até das coisas que a gente esquece de pedir, ele pensou. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo domingo, durante o culto, o pastor anunciou que a igreja ia realizar um batismo nas águas. Lucas sentiu um fogo no peito. Ele queria ser batizado, mas a vergonha ainda o paralisava. E se alguém descobrir meu passado? E se eles me julgarem? Foi então que, como se Deus soubesse exatamente o que ele precisava ouvir, o pastor leu em voz alta: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Naquele momento, Lucas entendeu, não era sobre o que ele tinha sido, mas sobre o que Deus o tinha tornado. No dia do batismo, quando ele emergiu das águas, não foi apenas a igreja que aplaudiu. Sua mãe, que há anos orava por ele em silêncio, correu para abraçá-lo, molhada de lágrimas. Eu sabia que Deus ia te trazer de volta, ela sussurrou. Hoje, Lucas serve na igreja como auxiliar dos jovens, ajudando outros que, como ele, acham que não tem mais jeito. Se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a de qualquer um, ele diz, com a mesma convicção que um dia ouviu de Mariana. E assim, a corrente de milagres continua, como uma onda que não para de crescer, um coração transformado alcança outro, que alcança mais outro, provando que, onde há fé e obediência, Deus não só age, ele faz história. A vida de Lucas na igreja não foi um caminho de rosas, mas ele aprendeu que as lutas são parte do processo. Nos primeiros meses como auxiliar dos jovens, ele enfrentou olhares desconfiados de alguns pais que conheciam seu passado. Como aquele ex-viciado vai ensinar meu filho? Ele ouviu uma mãe cochichar certa vez. Mas Lucas não se abalou. Ele sabia que sua maior pregação não eram palavras, mas a mudança visível em sua vida. Foi então que conheceu Rafael, um adolescente de 16 anos que já estava envolvido com as ruas. O garoto chegava na igreja com os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e um ar de desafio. Não adianta, irmão. Eu já nasci para isso, ele dizia, cruzando os braços. Lucas não forçou, não pregou. Só convidou: vem comigo no sábado, ajudando a arrumar as cadeiras para culto. Não precisa falar nada, só vem. Rafael aceitou mais por curiosidade do que por fé. Mas algo mudou quando, durante um culto de oração, ele viu Lucas chorando no altar, pedindo a Deus por ele. Ninguém nunca fez isso por mim, o garoto confessou depois, com a voz embargada. Foi o início de uma amizade que salvou sua vida. Enquanto isso, Mariana, a irmã que nunca desistiu de Lucas, agora via seu próprio filho, Pedro, de 12 anos, começando a se rebelar. Mãe, por que a gente tem que ir na igreja toda hora? Ele reclamava. Mariana não discutia. Só respondia: porque aqui a gente aprende a não desistir das pessoas, nem quando todo mundo diz que não tem jeito. Olha pro tio Lucas. E Pedro olhava. Via o tio que antes era um problema, agora abençoando vidas. Aos poucos, o menino começou a entender que fé não era regra, era amor em ação. Um ano depois, a igreja inteira testemunhou outro milagre. Rafael, o mesmo garoto que dizia não ter jeito, estava no batismo, com a mãe ao lado chorando de gratidão. Deus usou Lucas para me mostrar que eu valia alguma coisa, ele disse no testemunho, segurando o microfone com mãos que já não tremiam mais. Hoje, a história de Lucas é contada não só na sua congregação, mas em várias regiões. Ele viaja compartilhando seu testemunho, sempre com a mesma mensagem: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração.
Se você der um passo, ele corre para te encontrar. E assim, a onda continua. Cada vida transformada vira um farol. Cada farol ilumina outro caminho. E a igreja, que muitos dizem ser só um prédio, se revela o que sempre foi, um hospital de almas, onde os quebrantados encontram cura e os perdidos, um lar. Porque milagre não é só o que Deus faz, é o que Ele faz através da gente, quando a gente deixa. Naquela mesma semana em que Lucas compartilhou seu testemunho pela primeira vez, uma jovem chamada Mariana estava sentada nos últimos bancos da congregação, com os braços cruzados e o olhar perdido. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de mais uma noite em claro, com o coração apertado pela culpa e a mente atormentada pelas lembranças. Deus não vai querer saber de mim, ela pensava, enquanto ouvia os louvores. Eu fiz coisas demais. Mas quando Lucas subiu ao púlpito e começou a falar, Mariana sentiu algo estranho. Não eram só as palavras, era a voz quebrada de emoção, os olhos brilhantes daquele homem que, como ela, já tinha se sentido o pior dos pecadores. Quando ele disse a Deus não olha para o seu passado, Mariana sentiu um nó na garganta. As lágrimas vieram sem aviso, molhando suas mãos, que ainda guardavam marcas de lutas que ninguém conhecia. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, ela permaneceu imóvel, como se invisível. Foi então que uma irmã da igreja, a Dona Rosa, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tranquilo, se aproximou. Filha, você quer que a gente ore por você? Mariana balançou a cabeça, envergonhada, mas Dona Rosa não desistiu. Pegou sua mão com firmeza e sussurrou: Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando você. E foi assim que, entre lágrimas e palavras entrecortadas, Mariana contou tudo. Os erros, as dores, o vazio que tentava preencher de jeitos errados. Dona Rosa não a julgou. Só apertou sua mão e disse: hoje você vai sair daqui diferente. E foi. Porque naquela noite, enquanto as irmãs oravam por ela, Mariana sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não uma paz passageira, mas aquela que enche os espaços vazios da alma. Nos dias seguintes, ela voltou. Primeiro, só para ouvir. Depois, para participar. Aos poucos, as cicatrizes do passado foram perdendo a força. Ela começou a servir no trabalho com crianças, descobrindo que sua história dolorosa podia se tornar um farol para outras meninas que, como ela, achavam que não tinham mais jeito. Um ano depois, foi Mariana quem subiu ao púlpito, com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas o coração firme. Eu vim aqui achando que Deus ia me rejeitar, ela contou, olhando para a plateia. Mas ele me mostrou que o único lugar onde eu não era bem-vinda era nos lugares onde o inimigo queria me pregar. Na igreja, eu encontrei braços abertos. Encontrei perdão. Encontrei uma família. E enquanto ela falava, lá no fundo, um rapaz chamado Tiago, que tinha entrado na congregação só para dar uma olhada, sentia o coração bater mais forte. Ele também carregava um passado pesado: drogas, brigas, uma família destruída. Mas ao ouvir Mariana, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez isso por ela, ele pensou. Quando o culto terminou, Tiago não saiu correndo como planejava. Ficou. E depois ficou mais um pouco. Até que, semanas depois, foi ele quem estava de joelhos no altar, chorando como uma criança, enquanto os irmãos oravam: Senhor, este é mais um que o Senhor trouxe para casa. E a onda continua. Porque na CCB, não tem caso perdido. Tem gente. Gente que erra, que cai, que às vezes se afunda, bate que, quando estende a mão, encontra outra mão que a puxa para cima. Não é magia. Não é coincidência. É o Deus que não desiste de ninguém, usando pessoas comuns como Lucas, como Mariana, como Dona Rosa para escrever histórias que o mundo diz que não tem jeito, mas que, no final, se tornam os maiores testemunhos de que milagre, sim, existe. E ele começa quando a gente decide acreditar. Tiago não sabia explicar direito o que tinha acontecido naquele altar. Só sabia que, pela primeira vez em anos, sentia algo diferente no peito, uma paz que não vinha de remédio, nem de uma noite bem dormida, nem de promessas vazias que ele mesmo se fazia. Era como se alguém tivesse tirado um peso de cima dele, um peso que ele nem sabia que carregava. Os irmãos o abraçaram, alguns chorando junto, outros sorrindo como se já soubessem que aquele dia ia chegar.
Dona Rosa, com seus olhos brilhantes de quem já viu muita coisa, apenas apertou a mão dele e sussurrou: "Bem-vindo à casa, filho. Agora a sua vida vai ser outra." E foi. Nos dias que seguiram, Tiago começou a notar coisas que antes passavam batido. O cheiro do café que Dona Rosa servia depois dos cultos, o jeito carinhoso que Mariana olhava para as crianças da escola bíblica, a paciência de Lucas em explicar a Bíblia para ele, como se não houvesse pressa, como se Tiago fosse a pessoa mais importante daquele momento. Ele, que sempre achou que igreja era lugar de gente perfeita, descobriu que ali era cheio de gente quebrada como ele. Só que, diferente do mundo lá fora, ninguém escondia as rachaduras. Pelo contrário, era como se elas fossem o motivo de estarem todos juntos, como vasos de barro que, mesmo trincados, guardavam um tesouro dentro. Uma noite, depois de um culto de oração, Tiago se aproximou do pastor e, com a voz embargada, perguntou: "Como o senhor sabe que Deus ouve mesmo?" O pastor, um homem simples que trabalhava como mecânico durante o dia, sorriu e contou uma história que Tiago nunca esqueceria. Há uns anos, um rapaz veio aqui arrasado, viciado, sem esperança. A família já tinha desistido, os amigos também. Ele entrou na igreja só porque estava fugindo da polícia, mas acabou ficando. Chorou tanto que molhou o chão. Os irmãos oraram, e ele saiu dali diferente. Hoje, ele é obreiro, casou, tem 2 filhos e ajuda outros que estão onde ele já esteve. Esse rapaz era eu. Tiago olhou para o pastor com os olhos arregalados. Deus ouve, Tiago. E ele não só ouve como age. Às vezes a gente não vê na hora, mas ele está trabalhando. Como está trabalhando em você? As palavras do pastor ecoaram no coração de Tiago nos dias seguintes. Ele começou a frequentar os cultos com mais assiduidade, a participar dos estudos bíblicos, a ajudar nas tarefas da igreja. Não foi fácil. Havia dias em que a tentação de voltar ao passado batia forte, como ondas querendo arrastá-lo de volta para o fundo. Mas toda vez que isso acontecia, parecia que uma força maior o segurou, seja através de um telefonema de Lucas no momento certo, de um abraço de Dona Rosa quando ele menos esperava, ou até de um versículo que ele lia e sentia como se fosse escrito só para ele. Até que chegou o dia em que Tiago tomou uma decisão que ninguém esperava, nem ele mesmo. Num domingo de manhã, depois do culto, ele se levantou e, com a voz trêmula, deu seu testemunho pela primeira vez. "Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Que Deus, se existisse, não ia querer saber de mim. Mas hoje eu sei que Ele não só sabe quem eu sou, como nunca me deixou. Mesmo quando eu virei as costas, Ele estava ali, esperando. E hoje eu tô aqui para dizer que minha vida mudou. Não sou perfeito, ainda tropeço, mas agora eu sei para onde correr quando caio." O silêncio que se seguiu foi quebrado por palmas, choros e glórias a Deus. Mariana, que estava sentada na primeira fileira, se levantou e abraçou Tiago tão forte que ele sentiu o cheiro de shampoo no cabelo dela, como se fosse o cheiro da própria misericórdia. "Você não imagina como isso me alegra," ela disse, com lágrimas escorrendo. "Porque quando você muda, tudo muda. Sua família, seus amigos, até quem ainda nem conhece você. Sua história vai salvar outras vidas." E assim foi. Passados alguns meses, Tiago já não era mais aquele homem que entrava na igreja com medo de ser julgado. Agora, ele era quem estendia a mão para outros que chegavam como ele chegou, perdidos, machucados, com medo de não serem aceitos. Ele aprendeu que na CCB não tinha ex-usuário, ex-bandido ou ex-pecador. Tinha filhos. Filhos que o pai amava do mesmo jeito, independentemente do passado. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para um culto de jovens, Tiago recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. "Ei, irmão. Meu nome é Rafael. Um amigo me falou que você já passou por umas coisas difíceis e que hoje você tá na igreja. Eu tô precisando de ajuda. Você acha que Deus ainda pode me querer?" Tiago sorriu. Ele conhecia aquele desespero, aquela dúvida. Respirou fundo e digitou: "Rafael, Deus não só pode como tá te esperando de braços abertos. E eu também. Vamos conversar? Você não tá sozinho. Porque essa é a coisa mais linda da CCB, ninguém fica sozinho. Cada história de transformação vira uma ponte para outra alma perdida. Cada milagre se multiplica. E assim, como uma corrente que não se quebra,
o amor de Deus vai alcançando, um por um, aqueles que o mundo já deu como perdidos. E a onda continua. A onda que não para. Rafael tremia ao entrar na igreja. As mãos sujas de óleo de motor, trabalhava em uma oficina desde os 14, as roupas poídas, o coração pesado como chumbo. Mas ali, entre os hinos e as mãos estendidas, algo dentro dele começou a rachar, não de dor, mas de alívio. Tiago o abraçou sem perguntar, sem julgar. Só disse: "Vem, irmão. Deus já tá te abraçando por mim." Nos dias seguintes, Rafael descobriu que sua história não era um fardo, mas uma chave. Cada cicatriz, cada erro, cada noite em claro viraram testemunho para outros que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. Um ano depois, era ele quem enviava mensagens para desconhecidos: "Ei, irmão. Deus ainda te quer." E a corrente não parava. O milagre não foi só Rafael ter encontrado paz, mas ter se tornado ponte. Aquele mesmo celular que já vibrava com mensagens de dívidas e ameaças, agora arde com recados de vidas resgatadas. Porque milagre verdadeiro não é só o que Deus faz por nós, mas através de nós, quando nossas feridas, curadas por sua graça, se tornam faróis. Reflexão: o mundo diz que alguns estão perdidos demais. Mas Deus não tem acaso sem solução, só corações que ainda não ouviram seu chamado. Às vezes, ele usa um desconhecido, um recado no celular, um abraço apertado para lembrar: "Você é meu." Sempre foi. Lição: nunca subestime o poder de uma mão estendida. Seja como Tiago, que não esperou a perfeita para ajudar, ou como Rafael, que deixou seu passado ser semente de esperança. A corrente de amor só se quebra quando paramos de passar adiante. E a onda? A onda continua. Onda faíscas.